Bom dia. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Reverência, respeito, temor a Cristo, tendo a certeza que Ele é o nosso Senhor. Não é falar da boca para fora. Ah, não, porque eu sou evangélico, eu acredito em Cristo. Mas no seu coração, você realmente crê? Ele é o Senhor realmente da sua vida? Você tem esta consciência? Você o reverencia realmente como Senhor da sua vida? Às vezes não. Nós falamos que amamos, que o reverenciamos, que o tememos, mas fazemos o que não deve. Pensamos o que não deve. Falamos o que não deve. Aí nós estamos reverenciando ele. Estamos sempre preparados para responder qualquer pessoa que vos questionar. Qualquer pessoa que vir falar sobre a nossa fé, vier nos perguntar, nós temos, baseado na nossa fé, nós sabemos o responder. Não discutir. Nós não discutimos o Evangelho. Mas quando alguém vem perguntar alguma coisa relacionada ao Senhor, nós sabemos como responder e o que responder. Que é isso que nós temos que ser assim. O versículo 16 fala: contudo, fazer isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viveres em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Nós, quando falarmos sobre Cristo, expormos, apresentarmos Cristo, alguma pessoa que vier questionar, quando nós expomos, se eles quiserem nos caluniar, falar alguma coisa, criticar qualquer coisa, só pelo fato da maneira como nós expomos, como nós apresentamos a Cristo, eles se calam, vão ficar mudos. Não vão ter o que falar. Vão silenciar. E é isso que é necessário fazer. Sermos cristãos. Todo tempo. E não termos medo. Ah, não, alguém vai vir falar, vai questionar assim, assado. Estejamos firmes. Estejamos prontos. Estejamos prontos para falar e explicar. E mediante a nossa explicação, mediante a nossa explanação do Evangelho, além de não ter o que falar de nós, pode ser que aquela palavra fique no coração deles, eles venham se converter depois. No versículo 17. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor. Se nós tivermos que sofrermos, padecer por nós agirmos certo, por fazer o que é certo, por viver a palavra de Deus, viver a justiça de Deus, e assim seja. O que não podemos é ver sofrermos, viermos padecer, ou estamos fazendo o que é errado.
vivendo de maneira errada, contrária à palavra de Deus. Isso é que não pode ocorrer. Mas por sermos cristãos, pastor, se eu soubesse, se eu falar que sou cristão, entender, viver de acordo com a palavra de Deus, eu vou ser mandado embora. Minha família não vai aceitar. Minha família não vai concordar. Não importa. Não importa. Nós olhamos para Cristo. Fazemos a vontade dele. Ele padeceu por nós. Ele morreu por nós. Se tivermos que morrer por causa do Evangelho, que assim seja. Você vê que a palavra de Deus fala, igual o Pedro aqui, ele nos fala. Se for da vontade de Deus, né? Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus. Só pode nos ocorrer alguma coisa se for vontade ou permissão do Senhor. Caso contrário, nada acontece. Versículo 18, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelo injusto, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Então nós temos que entender da seguinte forma: Jesus, justo e inocente, ele morreu por nossa causa. Ele permitiu-se receber todo tipo de afronta, todo tipo de castigo. Permitiu ser morto, ele permitiu. Mas ele foi, recebeu vida. Deus deu vida no Espírito. E hoje ele vive para sempre. E ele padeceu tudo aquilo sendo inocente. Ele permitiu sofrer em nosso lugar todos nós pecadores. No qual igualmente, no versículo 19, no qual igualmente proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca no dia de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido aos céus, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Então presta bem atenção. Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Ele parece como qualquer um de nós. Só que durante o tempo, que ele ficou 3 dias morto, durante o tempo que ele esteve morto, ele foi ao inferno. Presta atenção, Jesus foi ao inferno. Ele pregou, como está aqui, ele proclamou aos espíritos em prisão. Ele pregou no inferno. Jesus foi pregar o evangelho no inferno. Para quem? Para aquelas pessoas desde a época de Noé, da antiguidade. Foram rebeldes, preferiram viver no mundo, negaram-se a ouvir a voz do pregador Noé. Padeceram ali e foram por todos eles para o inferno, do mundo antigo. E depois deles, todas aquelas outras pessoas que tinham vivido na época de Moisés, todos aqueles
que tinham vivido e morrido no pecado. Foram para o inferno. Estavam no inferno. Jesus foi e pregou. Por que Jesus fez isso? Para não termos desculpa para falar que o nosso Deus é injusto. Ou seja, a salvação ela só foi possível após a vinda de Jesus. Então tá aí. Então não poderia falar que houve discriminação, que as pessoas que viveram antes não tiveram oportunidade. Não, mas todos aqueles que viveram e morreram no pecado antes da vida de Jesus, que estavam na prisão, que estavam no inferno, Jesus foi até lá e pregou para todos. Aqueles mesmo ali no inferno que entenderam, que aceitaram, foram libertos. Jesus retirou eles do inferno. Foi todos? Não, claro que não. Tem muitas pessoas que têm o coração duro, a cerviz dura, que não aceitaram, não creram, mesmo estão lá no inferno, e por lá ficaram. Então Jesus foi, pregou, e ele então levou muitos aos céus, deu a libertação para muitos. Porque na época de Noé também só foram presos só foram salvos 8 pessoas, né? Ele, os filhos e tudo mais. Mas muito bem. Então o que ocorre? Jesus assim procedeu. Ele depois disso, ele subiu ao céu, ele recebeu todo o poder, ele recebeu toda a autoridade e hoje, quem é Jesus? Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. No céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. E todo joelho se dobram diante do Senhor. Não, eu me recuso a me render ao Senhor. Você se recusa a render, você vai pagar um preço muito alto. E você vai para o inferno, vai para a prisão. Só que, agora Jesus não vai mais no inferno pregar para tentar resgatar ninguém. Os que tiveram a oportunidade de ser resgatados lá do inferno, foram aqueles que viveram, morreram antes da vinda dele. Agora, depois da vinda dele, nós temos que nos esforçar. Temos que ser violento contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra o nosso querer, para entrar no reino. Senão não entraremos. Não pode ser que o Senhor dá uma segunda chance. Não, ele não vai dar segunda chance para ninguém. Para ninguém. É isso que nós temos que compreender. Não existe segunda chance para ninguém. O qual, versículo 22, nós concluímos que o qual ele havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Nós concluímos o capítulo 3 de 1 Pedro. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 4, versículo 1 da primeira carta de Pedro. Ok? Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.